Quero convidar a igreja para nós abrirmos a Bíblia, como nós temos falado. Eu anunciei, falei que nós vamos fazer uma série aqui, 4 quartas-feiras, falando a respeito de Atos. Porque Deus tem falado muito comigo que o avivamento é a gente viver o Atos. Vocês vão entender tudo isso. E para que a gente já teve a introdução semana passada aí com o pastor Paulo. E nós vamos dar a sequência. E peço para você abrir então a sua Bíblia no livro de Mateus. Ué, pastor, você falou que era Atos? Calma, abre Mateus. Confia em mim ou não confia? Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Você vai entender. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aleluia. E o Senhor vai falar conosco essa noite, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Louvado seja o Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Senhor querido, nosso Pai celestial, Deus maravilhoso, nós clamamos a Ti nesta noite, Pai. Venha abrir os nossos ouvidos, Senhor. Venha abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, Deus. Porque nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, aqui. Ó Deus, envia o Teu Espírito Santo, Pai, de maneira grandiosa, Pai, sobre cada um de nós. Venha, Senhor, preparando, Pai, as nossas almas, Senhor, preparando o nosso espírito, Deus, para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Ó Deus maravilhoso, tira todo impedimento, toda distração. Senhor Jesus, que tudo isso caia por terra, no poder do nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Senhor Jesus, que não seja eu falando, mas o Senhor me usando como um instrumento, como um canal para a Tua igreja, Senhor, para a Tua noiva, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, nós Te pedimos e agradecemos nessa noite. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Dê uma forte salva de palmas e glorifique a Deus. Aleluia. Quando eu peço para você glorificar, é para glorificar com os lábios. É abrir a boca e dizer glória a Deus. Aleluia, eu Te louvo. Eu Te amo, eu Te exalto, eu Te adoro. Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Fazer aquilo fluir do teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, por que eu li Mateus e não Atos? Vocês viram que nós lemos a palavra, o Senhor Jesus, depois do Sermão do Monte. Capítulo 7 ao final, a gente leu a parte final. Onde Jesus ele conclui dizendo, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem sensato. Quem ouve e não pratica, é um insensato. E o livro de Atos, é o livro que registra o quê? Os atos dos apóstolos. O nome do livro de Atos, no grego é praxis, da onde vem a palavra prática. E aquele livro está falando tudo o que os apóstolos praticaram. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o avivamento que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, na igreja brasileira, no Brasil e no mundo, preparando a noiva para a volta do Cordeiro, é porque nós veremos nesses dias, aleluia, nós veremos nesses dias a igreja, o povo de Deus que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática. O povo de Deus, a igreja que ouve a palavra do Senhor, recebe o Espírito Santo, de maneira que possamos transbordar do Espírito Santo, porque assim Ele nos capacita a viver a palavra de Deus.
Aleluia. E a palavra de Deus, ela serve para isso. Ela é o nosso norte, ela é o nosso guia. Nós devemos ouvir e colocar em prática. Ouvir e praticar. E é por isso que nós estudamos o livro de Atos, que é o livro da prática, que significa tudo isso: prática, atividade, ação, obra. É o modo de agir, o modo de se comportar. É tudo isso que está registrado no livro de Atos. E é por isso que é tão importante nós aprendermos e observarmos que em todo momento, aquele reboliço, aquela obra maravilhosa que a igreja do primeiro século realizou, foi simplesmente porque ela estava no poder do Espírito Santo, praticando a palavra de Jesus. Amém? Aleluia, e é isso que nós iremos viver, é isso que, pela graça de Deus, eu profetizo na sua vida, eu profetizo na nossa igreja, eu profetizo no Brasil, eu profetizo para a igreja do Senhor Jesus, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, que antecedem a volta do Senhor, que nós seremos este povo que vai viver a palavra do Senhor. Aleluia. E uma das ordenanças que o Senhor Jesus fez no Sermão do Monte, é um dos pontos que nós iremos estudar aqui essa noite. E aí, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5. Calma, a gente vai chegar em Atos. Vocês estão ansiosos, deixa Deus trabalhar no seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus 5, 43. Jesus Cristo falando, ele disse: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E nós observamos um episódio lá no livro de Atos, que aconteceu com a vida de Estevão. Atos capítulo 7, versículo 59. Estevão, ele era um diácono, tinha sido consagrado ali, ordenado a diácono pelos apóstolos, e estava vivendo a sua vida, servindo na igreja. De repente, diante de uma perseguição, ele sai para pregar. O Senhor dá ousadia para ele prega o evangelho e continua fazendo o que o Senhor Jesus ensinou. E diante daquilo, começam a acusá-lo, e ele começa a ser perseguido para ser morto. Ele mesmo assim, diante ali daquele momento de juízo, ele prega a palavra, ele diz o que ele está vivendo. E os homens então decidem matá-lo com apedrejamento. E no momento que ele está sendo apedrejado, o Senhor Jesus permite que ele tenha uma visão e abre o céu sobre ele. Ele vê o Senhor nosso Deus, ele vê o Cordeiro, o Senhor Jesus, à destra do Pai. Ele vê a glória do Senhor. Aleluia, naquele momento que é tão conturbado, momento de morte que estava acontecendo por ele. E nós observamos ali então em Atos 7, 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Glória a Deus. Nós observamos aqui o que Estevão estava fazendo. Praticando a palavra do Senhor. Praticando o que Jesus falou. Jesus, ele disse lá, nós lemos em Mateus: vocês ouviram o que foi dito, amem os seus amigos, os seus irmãos e odeiem seus inimigos. Na verdade, isso que Jesus fala não é nem algo que está escrito no Antigo Testamento, porque Deus nunca foi disso. Mas isso foi por quê? Porque naquela época não existia a Bíblia impressa. Então os ensinamentos eram dados através da fala.
E a tradição judaica foi fazendo as suas distorções da palavra, e esse ensinamento era o que era ensinado, pregado através da fala. Eles diziam, ame o seu irmão, mas odeie seu inimigo. E Jesus está falando o que eles estavam ouvindo, o que aquele povo ouvia. Vocês têm ouvido, amem seus irmãos e odeiem seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aleluia. E o que Estevão fez? Ele estava ali sendo apedrejado. Era inimigo dele ou não era? Pode responder. Era inimigo ou não era? Estava perseguindo ele ou não? E ele estava ali, de joelhos, sendo apedrejado. Orou para o Senhor, intercedeu por eles. Não os considere culpados por este pecado, pelo que eles estão fazendo. E isso Estevão fez, e nós aprendemos que o próprio Senhor Jesus fez. Eu sempre falo que Jesus, além de tudo que ele ensina, ele vive na prática. Ele deixa a teoria e ele também dá o exemplo. Esse é o mestre que nós temos, esse é o mestre que nós seguimos. E a oração de Jesus, lá na cruz, em Lucas 23, 34, Jesus, pregado na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas, tiraram sorte. Mas Jesus clamou, aqueles homens que estavam zombando dele, o crucificando, zombando, menosprezando aquele que era o Salvador, aquele que era a remissão do pecado de toda a humanidade. E o Senhor ali sofrendo tudo aquilo, ele orou para o Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Aleluia, glória a Deus. Eu te digo, nós temos total capacidade de viver isso aqui. Nós temos, você tem, você que está aí pensando, meu Deus, isso não é para mim, eu não consigo jamais amar meu inimigo, orar para aquele que está fazendo mal para mim. Aleluia, se você crê no poder do Senhor Jesus, se você crê que Jesus é o Filho de Deus enviado para morrer na cruz, para te salvar, e se você crê que depois que ele morreu, ele foi aos céus e prometeu que enviaria o Espírito Santo, e isso já aconteceu, ele já enviou, e o Espírito Santo habita dentro de você, eu te digo, você pode e você deve praticar esse ensinamento do Senhor Jesus. Aleluia. Nós devemos, quando Jesus deu esse ensinamento, onde nós lemos lá em Mateus 5, no versículo 48 ele disse, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É algo difícil para nós imaginarmos, mas todo mundo fala, ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. Como que Jesus fala para eu ser perfeito, como Deus é perfeito, e isso é uma contradição, e não dá para viver isso. Mas nós precisamos entender o que a palavra está ensinando, o que Jesus está ensinando para nós. A palavra que Jesus usa aqui para falar perfeito, ela significa completo, ela significa plenitude. Então sejam plenos, completos, assim como o Pai Celestial é completo, Ele é tudo. Em outras palavras, Jesus está falando, sejam maduros. Oh, glória a Deus. Sejam maduros em tudo. Sejam maduros e alcancem a plenitude do Pai Celestial de vocês, porque Ele é assim. Aleluia. E nós somos filhos de Deus. Nós sabemos, Jesus ele ensina que o filho, ele é considerado filho porque ele faz o que o pai faz. É por isso que Jesus diz, ele dá esse exemplo, amem os seus inimigos, orem por quem os persegue, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. E ele dá o exemplo. Nosso Pai, Ele faz raiar o sol sobre maus e bons. Ou seja, Deus, Ele não está nem aí se um ali é inimigo dele, ou se está falando contra ele, o sol nasce para todos. Deus faz cair a chuva, as bênçãos naturais que toda a humanidade na face da terra tem, Deus faz cair sobre todos. E Ele nos chama para sermos filhos dEle, sermos completos, plenos, maduros, assim como Ele é. E Ele te pede e Ele te ensina, ame a todos, ame os seus inimigos, orem por aqueles que o perseguem, para que você venha a ser plenamente identificado como um filho, uma filha de Deus. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus.
E nós aprendemos algumas coisas essenciais. Repita, essenciais. Para que a gente possa colocar em prática essa palavra. Primeiro eu quero saber, você quer colocar em prática essa palavra? Levanta a mão quem quer colocar em prática essa palavra. Olha o que você está falando. É amar o inimigo, você prestou atenção? Quem ainda quer amar o inimigo, levanta a mão. Glória a Deus, você quer ser filho de Deus mesmo. Aleluia. É difícil, pastor. É, mas não é impossível. Aleluia. Oh, glória a Deus. Essa palavra que eu falei, só para acrescentar aqui, é o teleios. Que da mesma palavra veio o tetelestai, que nós temos ouvido muito, que significa estar consumado, ou seja, estar completo. Tetelestai significa isso. E essa é a mesma raiz, essa palavra. Sejam perfeitos, sejam plenos. E aqui Jesus está falando, sejam maduros. Vamos crescer, gente. Oh, glória a Deus. E aqui eu falo com todo amor, como pastor, daquilo que o Pai Celestial está falando para mim e para você como filhos. Vamos amadurecer. Vamos parar de querer levar uma vida do evangelho, onde fica na superfície, onde você pensa que para o resto da sua vida, você vai jamais conseguir amar seu inimigo. E Jesus está falando, por favor, sejam plenos, sejam maduros, como o Pai Celestial de vocês é. Eu estou dizendo, amem os seus inimigos, vocês podem, porque o Pai pode, você também pode, porque você foi regenerado. O Espírito Santo te fez nascer de novo, e você pode, aquilo que o Pai faz, é para você fazer. Então vamos ser maduros, vamos crescer na palavra, no evangelho e na prática dessa palavra. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estevão, ele mostrou plena maturidade. Não está escrito isso na Bíblia, mas a gente observa. Um cara para estar ali, sendo apedrejado, levando pedrada na cabeça, sangrando, sentindo dor, humilhação. E ele orar, Pai, não considere o pecado desses que estão me matando aqui. Jogando pedra sobre mim, que sou um inocente, que não fiz nada de errado, estava pregando o teu evangelho, em obediência à tua palavra, e estão me matando. Mas Deus, não considere o pecado desses. Tem que ter maturidade para fazer isso? Tem que ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial? É aí que Deus quer nos levar, você crê? Aleluia, essa é a igreja do avivamento, essa é a igreja, essa é a noiva que o Cordeiro vai buscar. O Cordeiro não vai vir buscar a noiva manca, aleijada, doente, preguiçosa, desanimada. Não, ele vai pegar essa noiva que coloca em prática aquilo que ele ensinou. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. A noiva é perfeita, imaculada. Santo é o Senhor. Estevão mostrou a maturidade dele com duas coisas. Primeiro, renúncia completa. Ele estava morrendo, dando a vida dele pelo evangelho. Renúncia completa. Ele fez o que o mestre fez. Jesus morreu na cruz. 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o que é o amor, porque Jesus entregou a sua vida por nós e nós devemos dar as nossas vidas pelos outros. Estevão estava fazendo isso, renúncia completa. Aleluia. E com a renúncia completa, nós aprendemos que o Senhor Jesus, ele deixou claro. E muitas vezes eu e você só deixamos as coisas mais difíceis, porque estamos ignorando a voz do Senhor. Estamos ignorando a base do que é o evangelho, a base do que Jesus falou. Lucas 9:23, quem quiser vir após mim, eu não estou obrigando ninguém, mas quem quiser vir após mim com a sua própria vontade, a sua livre e espontânea vontade, este é o evangelho que eu te apresento. E quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus não obrigou você, não me obrigou.
mas Ele mostrou qual é o caminho, e Ele dá todas as direções, e eu estou te lembrando aqui, como um instrumento de Deus, estou lembrando você, negue-se a si mesmo, renúncia completa, para a gente viver o Evangelho, para a gente praticar a palavra, oh glória a Deus. Vamos ser maduro, de novo te faço esse convite, vamos amadurecer no Evangelho, vamos amadurecer na palavra do Senhor, vamos buscar essa perfeição, essa plenitude, como nosso Pai Celestial é pleno e completo. Jesus nos ensinou isso, e nós temos toda a bagagem do mundo. O mundo hoje é individualista e egoísta, mas aqui dentro não dá. Aqui dentro não tem como. No Evangelho não existe possibilidade de você seguir o caminho do Senhor, carregando o seu egoísmo e o seu individualismo. Vai ser para o seu próprio mal. Você vai tropeçar e tropeçar e tropeçar no próprio Evangelho. É como Jesus falou, a pedra fundamental se torna pedra de tropeço. Ou você se firma na rocha do jeito que ela é, ou você vai tropeçar nela e vai cair. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Então nós precisamos clamar a Deus para viver o Evangelho, igreja. Negar a nós mesmos. Tomar diariamente a nossa cruz. Já preguei sobre isso. Por que carregar a cruz? Eu te encorajo a você procurar lá no YouTube e assistir. A cruz simboliza aquela lembrança para nós. A cruz, na época de Jesus, era o quê? Era a pena de morte. Você viu alguém andando com a cruz? Aquele lá ia morrer. Não tinha outra explicação, era pena de morte. A mesma coisa você saber que alguém recebeu pena de morte por um crime e dentro de alguns dias ela vai morrer. Alguém que está carregando a cruz é porque vai morrer. E a gente carregar a nossa cruz e a gente lembrar, a minha vida, aleluia, já morri para mim mesmo. Agora a minha vida é Cristo, a vida que agora eu vivo pela fé no Salvador que entregou a sua vida por mim. Aleluia, aleluia, não vivo mais eu já morri para mim. Por mais que eu viva mais alguns anos aqui na terra, eu estou de olho na minha vida eterna. Eu estou de olho no que está por vir. Essa vida aqui já era, esse mundo aqui jaz no maligno. Eu não estou mais nem aí para esse mundo aqui. Eu só quero derramar a minha vida para o Senhor, porque eu sei que Ele tem uma vida plena e abundante e eterna para eu louvar e glorificar Ele para sempre. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! É isso que Paulo falou, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quero convidar toda a igreja a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar para que Deus venha nos dar esse espírito de renúncia completa. Senhor Jesus, Pai querido, eu vou falar e vocês repetem essa oração comigo, amém? Diga assim, Senhor Jesus, meu Pai Celestial, eu abro a Ti nessa noite, completamente o meu coração. Peço que me envie o Teu Espírito Santo. Arranca da minha vida todo egoísmo, todo individualismo, porque com essas coisas é impossível te seguir. Com essas coisas é impossível amar meu próximo. Com essas coisas é impossível amar a Ti. Com essas coisas é impossível amar o meu inimigo. Senhor, me faz maduro, me faz completo, como meu Pai Celestial é. Em nome de Jesus, caia por terra todo egoísmo e todo individualismo na minha vida e no corpo de Cristo. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Renúncia completa. Sem a renúncia completa a gente não vive o evangelho. Sem a renúncia completa a gente não ama nem mesmo o amigo, muito menos o inimigo. E nós estamos aqui para praticar a palavra.
Outra coisa que observamos na vida de Estevão era a mente de Cristo. Diga, a mente de Cristo. Para nós alcançar a maturidade na nossa caminhada com Jesus significa ter a mente de Cristo. Pensar como Jesus. Alinhar os nossos pensamentos, o nosso entendimento de vida com o nosso Pai Celestial, com aquilo que Ele tem para nós. É a nossa mente de Cristo que devemos buscar. Eu vou ler aqui 2 passagens que falam a respeito disso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, para a prática. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Aleluia. Ter a mente de Cristo é não estar amoldado com as coisas do mundo. Romanos 12, 1 e 2 também, muito conhecido. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se esforcem, se ofereçam em sacrifício vivo. Também já está falando da renúncia. Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Mais uma vez a palavra perfeita, completa, plena vontade de Deus. E para a gente ter a mente de Cristo, igreja, tem um ingrediente essencial. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai nos fazer, vai nos revelar a palavra. E vai nos trazer o entendimento para interpretar as coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Diz assim. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então é impossível eu e você buscarmos, termos a mente de Cristo, sem o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai nos fazer interpretar, que vai nos fazer, vai revelar a nós, que vai nos dar o entendimento, o discernimento de coisas espirituais. É só analisar o assunto que nós estamos falando, amar o inimigo. Isso é loucura, para quem não é espiritual. Isso é loucura, para quem não está buscando o entendimento na palavra. Isso é loucura, mas para nós que somos espirituais, para quem já tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, oh glória ao nome do Senhor Jesus, você entende, você discerne as coisas espirituais, você entende o quão possível é eu e você amarmos os nossos inimigos, amarmos aqueles que nos perseguem, orar por aquele que estão falando mal de nós nas nossas costas. Clamar a Deus pela vida daqueles que nos apedrejam, que levantam calúnia, que semeiam discórdia, envolvendo a nossa vida, coisa que é abominável para Deus. E Deus está falando, meu filho, o sol nasceu para ele, eu quero ver você amar ele também. Pastor, isso é loucura, busca o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, as coisas espirituais precisam ser discernidas pelo Espírito. Louvado seja o Senhor Jesus.
E o Senhor, Ele nos ensina em Lucas capítulo 11, versículo 13. Jesus ensinando a respeito da oração, do clamor e do pedido. Ele diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Glória ao nome do Senhor. O Espírito Santo está aí, está disponível para todos nós, para nos equipar, para que possamos nos encontrar com a palavra de Deus. E tudo isso que sem o Espírito é loucura, para nós vira vida, para nós vira o guia, para nós vira a nossa direção, para nós vira aquilo que nós ansiamos colocar em prática. Por quê? Porque nós somos regenerados, nós já fomos nascidos de novo e nós somos filhos do nosso Pai Celestial. E quem é filho faz o que o Pai faz. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. E eu te pergunto em forma de convite: vamos ser maduros? Vamos amadurecer? Vamos ser plenos e completos? Vamos alcançar a plenitude de Deus? Vamos renunciar a nós mesmos? Vamos alcançar e obter a mente de Cristo através do Espírito Santo de Deus, para que possamos verdadeiramente colocar em prática toda a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé neste momento. Assim como nós oramos por renúncia, eu quero neste momento orar por mais do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu quero orar pela mente de Cristo em nossas mentes. Nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus.